Naquela ocasião, o Senhor me ordenou: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e suba ao monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você as colocará na arca. Então fiz a arca de madeira de acácia, talhei 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte, no meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim, e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito. Lá ficaram conforme o Senhor tinha ordenado. Os israelitas partiram dos poços de Berote e Bene-Jacã até Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado, e Eleazar, seu filho, sucedeu-o como sacerdote. Dali foram para Gudgodá e de lá para Jotbatá, terra de riachos. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e estar diante do Senhor, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos no seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a herança deles, conforme o Senhor, o seu Deus, lhe prometeu. Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também dessa vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse, conduza o povo no seu caminho, para que tome posse da terra que prometi dar aos seus antepassados. Senhor, que está a tua palavra, Deus, que o Senhor possa me usar essa noite, Pai, como um atalaia, Senhor. Que não venha ser eu falando, mas que seja o Senhor usando a minha vida, Deus. Em nome de Jesus, prepara os corações, que todos estejam com o coração em terra fértil para ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Deuteronômio é Moisés chegando próximo já de atravessar o Rio Jordão. Então eles estavam já chegando à terra prometida. E Moisés começa a recitar novamente a lei para o povo, para a nova geração. Porque a antiga geração que saiu lá do Egito, eles morreram, padeceram no deserto por conta da sua murmuração, por conta do seu pecado. E os filhos deles, a outra geração, que estava ali com Moisés já prontos, se preparando para atravessar o Rio Jordão e adentrar na terra prometida. E Deuteronômio basicamente é isso. Moisés recitando novamente a lei, e trazendo algumas novas regras. E então no começo do livro de Deuteronômio, ali até o capítulo 11 mais ou menos, ele vai passando para o povo, lembrando eles dos pecados e das coisas que aconteceram lá no início, quando eles estavam saindo do Egito, por onde eles passaram, os pecados que o povo cometeu, até eles chegarem aonde estavam. E aqui nessa passagem, no capítulo 10, Moisés está relatando para eles o episódio em que esse povo, o episódio quando Moisés subiu ao monte, Deus entregou os 10 mandamentos para ele. E então Deus avisa que o povo estava cometendo idolatria. Então Moisés desce do monte, chega lá onde estava o povo tinha feito o bezerro de ouro. Essa história acho que já é bem fixada na nossa mente. Então o povo fez o bezerro de ouro, estavam adorando. Moisés pega as 2 tábuas da lei, onde estavam os 10 mandamentos, e quebram essas tábuas. Então, ele basicamente está relatando esse episódio aqui nesse capítulo. E eu quero falar um pouco para vocês sobre essa quebra das tábuas e sobre as novas tábuas da lei. As primeiras tábuas da lei, os 10 mandamentos, foram quebrados por Moisés, como eu disse, por conta da idolatria do povo. O povo fez aquele bezerro de ouro porque eles já estavam ali esperando Moisés voltar há algum tempo.
E eles, acostumados a ver toda a idolatria que acontecia no Egito, eles se depararam com o fato de: cadê Moisés? Cadê Deus? Esse Deus que diz que tirou a gente do Egito, nos abandonou, deixou a gente aqui, não vai voltar mais. E a impaciência daquele povo fez com que eles corressem e pressionassem Arão, e Arão cedeu, pegou ovários, pegou ouro, né, de todas as pessoas, pingentes, brincos, tudo que tinha de ouro das pessoas, queimou eles e fez um bezerro de ouro. E o povo começou a adorar aquele bezerro com a intenção de que aquele bezerro fosse Deus. Eles estavam querendo adorar Deus, mas adorando ao bezerro de ouro. Era uma idolatria ao próprio Deus, né? Não deve se fazer imagens, né? E Deus estava lá no Monte Sinai com Moisés, passando a lei para Moisés, os 10 mandamentos e as outras leis. Então, quando Deus vai falar com Moisés, Moisés intercede pelo povo, né? Então Moisés começa a clamar. Deus queria destruir aquele povo por conta do que eles estavam fazendo. Então Moisés clama: não, Senhor, não faça isso. O Senhor tirou do Egito. E agora o que as nações vão dizer, as outras nações, que o Senhor trouxe do Egito para destruí-los aqui? Para acabar com eles aqui? Moisés estava intercedendo pelo povo, mas preocupado com o nome do Senhor. Ele estava preocupado com o que as outras nações iriam dizer do nome do Senhor. Então, Deus perdoa o povo e manda Moisés pegar novas pedras, talhar novas pedras e subir de novo no monte. Então Moisés vai lá, ele faz a arca, talha as pedras, sobe no monte, e ele diz, versículo 3, então fiz a arca de madeira de acácia, talhei 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subi ao monte com as 2 tábuas. O povo, quando Moisés quebra as tábuas, basicamente, ele está quebrando as tábuas porque o povo acabou de quebrar a aliança com o Senhor. Deus estava fazendo uma aliança com aquele povo. Ele estava começando a preparar aquele povo para ser uma nação. Eles não eram uma nação. Eles eram um povo que entrou em 70 pessoas dentro do Egito, se transformou numa multidão de pessoas, e agora eles saem do Egito, e o Senhor tem que começar a formar neles um senso de quê? De sociedade, um senso de nação, um senso de respeito, mas um povo governado pelo Senhor. Então o Senhor começa a escrever a lei para que eles aprendam a amar o Senhor, aprendam a temer o Senhor, aprendam a como viver em sociedade. Se você ler Levítico, você vê que são coisas básicas do dia a dia que o Senhor traz como lei também para o povo. Então o povo quebra a aliança e Deus novamente faz aliança com o povo. Ele chama novamente Moisés com as tábuas para novamente passar os 10 mandamentos e firmar novamente essa aliança com o povo. E aí eu quero perguntar para você: quantas vezes eu e você não quebramos as alianças que fazemos com Deus? Se a gente for pegar a história bíblica da formação do povo, antes da formação do povo de Israel, mas vamos pegar da formação do povo de Israel até Jesus, você vai ver que foi uma constante quebra de aliança com o Senhor. Era o povo quebrando as alianças e os compromissos que eles faziam com Deus. E Deus, por causa de alguém que se levantou e clamou, e pela sua infinita misericórdia, perdoando e renovando as alianças, e renovando as alianças, e renovando as alianças. E a gente faz a mesma coisa. Quantas e quantas vezes a gente não promete as coisas com Deus, não firma uma aliança com Deus, e as quebras pouco tempo depois? Quantos projetos que Deus lhe deu, sonhos que Deus lhe deu, que você simplesmente foi abandonando por falta de temor do Senhor, por falta de amar a Deus, por falta de ir abandonando Deus aos poucos. Foi deixando o pecado entrar, foi deixando as coisas da vida do dia a dia, as outras atenções entrar e tirando de você tudo que você firmou com Deus. Quantas e quantas vezes a gente não faz isso? Então, quantas vezes nós não quebramos as alianças que fazemos com Deus?
Quantas vezes você disse que leria mais a palavra, não leu? Quantas vezes você disse que iria orar mais e não orou? Quantas vezes você disse que ia começar um ministério novo e não começou? Quantas vezes você disse que abandonaria aquele pecado e você não abandonou? Ou você abandonou e não vigiou e novamente quebrou a aliança que você fez. Quantas vezes a gente não vem adorar a Deus, assim como o povo ia adorar a Deus lá no bezerro de ouro, mas nosso coração estava olhando para o bezerro, não para Deus. Quantas e quantas vezes a gente vem no culto, a gente vem dizer que está louvando a Deus, mas nosso coração não está aqui. A gente só está cumprindo uma agenda. Quantas vezes? Mas Deus, Ele nos chama para restaurar essas alianças. Eu quero que você pense nas alianças que você já fez com Deus, que você tem feito com Deus. Porque Deus quer restaurar essas alianças hoje. Porque a tua graça e a tua misericórdia se renovam toda manhã. Mas o que é necessário para a gente restaurar as alianças com o Senhor? Então vamos ver o que é necessário para a gente restaurar essas alianças. Primeiro, oração, intercessão e confissão. Nós precisamos orar e clamar ao Senhor para que a vontade dele venha sobre a nossa vida. Orar e clamar ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Devemos interceder por aqueles que estão à nossa volta. E devemos confessar os nossos pecados. Abre aí, Jair, lá em Tiago 5,16. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. A confissão de pecados cura. A confissão de pecados faz com que a gente externe algo para alguém que possa orar conosco e nos ajudar. Por muito tempo eu fui assim, de não confessar os meus pecados, de esconder tudo de todo mundo, de achar que a minha vida é minha vida e não interessa, ninguém precisa saber de nada. Mas sim, é necessário que você tenha alguém que te acompanhe. É necessário que você possa encontrar alguém de confiança, sua liderança, seu líder de célula, seu irmão cristão que pode te ajudar, alguém mais maduro na fé, que você possa confessar os seus pecados. E essa pessoa caminhar com você, porque sozinho nós não somos capazes. É uma operação de Deus em nós, mas que Deus usa pessoas para nos ajudar, como Tiago diz. Confessem seus pecados uns aos outros. Confessem seus pecados uns aos outros. É muito difícil você abandonar um vício, um pecado, se você não confessa ele. Você dizer, eu confesso para Deus. Você não tem forças. Você precisa de ajuda. É o que a palavra diz. Você precisa de ajuda. Tem uma moça que deu aula para a gente na ITED. Ela contou um vício que ela tinha, que era o vício da pornografia. Uma moça que deu aula para a gente, uma mulher de Deus. Confessou para a gente que... E ela estava falando sobre isso e ela disse que ela encontrou alguém, uma amiga dela, também cristã, já bem madura na fé. E ela chegou nessa pessoa e falou, eu quero abandonar esse pecado. E a pessoa falou para ela bem assim, quando que você sente desejo de fazer isso? Quando é o gatilho para você fazer isso? Ela, quando eu estou sozinha ou quando eu não estou muito bem.
E essa pessoa disse para ela: quando você estiver assim, você vai me ligar e a gente vai fazer alguma coisa. Você vai me ligar e a gente vai sair. A gente vai orar, a gente vai comer alguma coisa. E diz ela que foi caminhando desse jeito. Então sempre que ela sentiu desejo, ela não corria esconder de todo mundo, de alguém, mas ela contava: estou me sentindo assim, estou querendo cometer esse pecado e eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. Aí ela saía com a pessoa orava com ela, elas caminhavam, elas iam comer alguma coisa. A gente precisa de pessoas. Nós somos o corpo de Cristo, porque ninguém caminha sozinho na fé. Ninguém caminha sozinho na fé. Sozinho na fé, o que você vai encontrar possivelmente é o inferno. Você precisa de pessoas para estarem caminhando ao seu lado. Confessem os seus pecados. Não tente batalhar sozinho. Uma batalha que você já está perdendo. Clame ajuda, clame ao Senhor. Ore: Senhor, me mostra alguém para quem eu possa confiar. Não é fácil confessar pecado. Não é fácil, é muito difícil. Mas é necessário. É necessário. Assim como foi difícil, provavelmente, para Moisés, ir lá de novo e talhar novas pedras. Talhar pedras, ele tinha que moldar as pedras, né? Todo aquele tempo, fazer as pedras conforme o Senhor pediu para ele fizesse. Eram pedras lavradas, né? Então, não era uma pedra qualquer, né? Precisava ter um formato específico. Então, é trabalhoso. Renovar a aliança com o Senhor, trabalhoso. Requer de nós oração, intercessão, confissão de pecados. Mas o que mais é necessário para restaurar as alianças com o Senhor? Arrependimento. A confissão de pecado nos leva ao arrependimento. Às vezes você confessa um pecado ainda sem estar arrependido daquilo. Mas ao caminhar com alguém, você pode chegar nesse ponto. Mas às vezes a gente não se arrepende dos nossos pecados, das nossas falhas e faltas com Deus. Talvez isso possa acontecer porque a gente não tenha nascido de novo ainda. Acontece, existem pessoas que estão há anos na igreja e nunca terem nascido de novo. Nunca terem o coração transformado. E mais para frente eu vou explicar o porquê disso. A gente vai entrar em outro ponto. Mas lá em João 3,5, lá em João 3,5 diz, Jesus falando com Nicodemos: em verdade digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. É necessário que a gente nasça de novo. É necessário que a gente realmente se arrependa dos nossos pecados, para Deus operar em nós esse novo nascimento. Como saber se a gente se arrependeu? É se a sua vida tem produzido fé e se essa fé tem produzido obras. Porque aquele que se arrependeu, ele vai viver uma vida de acordo à sua fé. Ele vai viver uma vida de acordo a alguém que foi restaurado. Analise sua vida. Analise como é a sua conduta. Analise o seu caráter. Será que é um caráter de um cristão? Ou será que é um caráter de qualquer outra pessoa? E a sua vida cristã só funciona da porta da igreja para dentro. Analise sua vida. Pede para Deus sondar o seu coração. Será que você tem nascido de novo? E esse arrependimento também vem de nós expormos diante de Deus a nossa imundícia. O que é isso? Expor diante de Deus que a gente não vale nada. Que nós, sem Cristo, não somos nada. Que a gente, sem Cristo, nós não temos valor. As nossas atitudes, a nossa tentativa de ser bom, a nossa tentativa de ser melhor, a nossa tentativa de ser uma pessoa coerente com a moral da cultura em que a gente vive, é trapo de imundícia para o Senhor. Porque qual é a nossa justiça? Se a gente levar um tapa na cara, a gente quer matar alguém. Esse é o nosso desejo. Nós não somos justos.
Agora nós podemos sim ser justificados, e somos justificados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Mas nós, pelo nosso esforço, não. Em João, ainda capítulo 3, versículo 17, diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. Presta atenção. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Quem, porém, pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Precisamos expor diante de Deus a nossa injustiça. O que esse texto está dizendo? Se aqui eu tenho uma luz, quanto mais eu me aproximo da luz, mais vai se ver claramente quem eu sou. E quanto mais eu vejo claramente quem eu sou, mais eu estou me expondo a essa luz que é Cristo, e mais fácil Cristo vai restaurar a minha vida. Agora, aqueles que rejeitam a luz, eles rejeitam porque suas obras são más, e seu coração é endurecido. Então, quanto mais ele se aproxima da luz, mais ele vai querer se afastar dessa luz, porque ele vai: meu Deus, olha quem eu sou, eu não quero que ninguém veja isso, eu não quero que Deus veja quem eu sou, como se Deus não conhecesse o nosso coração. Então, quanto mais a gente se aproxima da luz, mais claramente se vê que a nossa justiça é trapo de imundícia perante a justiça de Deus. Então, é necessário, para restaurar as alianças com o Senhor, arrependimento. O que mais é necessário para restaurar as alianças com o Senhor? É entender que o sangue de Jesus é suficiente. Ele cumpriu todas as leis e restaurou todas as alianças. Como eu disse, o povo foi quebrando a aliança, até que não existia mais nem Israel, não existia mais povo, foi todo mundo no cativeiro. E o povo continuou depois restaurando e quebrando a aliança, até que Cristo veio, cumprindo toda a lei, cumprindo todas as alianças, levantando tudo que a gente destruiu, colocando tudo de volta no lugar e restaurando tudo. E nós estamos nesse processo ainda de restauração. Quando vier o que é perfeito, o que é Cristo, Ele restaurará todas as coisas, a natureza, a terra, não haverá mais pecado, nem morte, nem tristeza, nem dor. O sangue de Jesus é suficiente. Por que eu falo isso? Porque tem gente que acha que Deus não pode perdoar os pecados dela, como se o sangue de Jesus fosse menor que seu pecado. O sangue de Jesus não é menor que o seu pecado. Nunca tenha medo de se achegar a Deus, porque você cometeu um delito que as pessoas consideram terríveis, ou que você considera terrível. Há sempre um perdão para você. Há sempre um espaço para você de perdão, porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Ele nos ama e nos quer próximo. Ele nos ama e nos chama de filhos. Não é um pecado que vai pegar o sangue de Jesus e jogar pelo ralo, não. Ele já perdoou os seus pecados, todos os seus pecados. Clame ao Senhor. O sangue de Jesus é mais que suficiente. E o que nos mantém em aliança? Beleza, agora a gente sabe como restaurar a aliança. Agora a gente pode chegar ao Senhor, orar, interceder pelos outros, a gente pode confessar nossos pecados, a gente pode se arrepender e saber que o sangue de Jesus restaura todas as coisas. Mas como manter isso? Como se manter na presença do Senhor? Como se manter em aliança com Deus? Vamos ler lá o nosso texto. Continuar no versículo 12. Diz assim: agora, Israel,
que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você? Senão que tema ao Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos estatutos do Senhor, que hoje dou a vocês para o seu próprio bem. O que nos mantém em aliança? Em primeiro lugar, o temor do Senhor. O temor do Senhor nos mantém firmes no Senhor. Mas o que é o temor do Senhor? O que a gente ouve, né? Uma reverência. É entender que o Senhor é o nosso Pai, mas também é o nosso Senhor, que Ele é a justiça, que Ele nos ama. Correto. Mas temer ao Senhor vai muito além. Temer ao Senhor é amar tudo que o Senhor ama, tudo que Deus ama, e odiar com todas as suas forças tudo que Deus odeia. Tudo que Deus odeia. Amar tudo que o Senhor ama e odiar tudo que Deus odeia. Deus odeia o pecado. Deus abomina o pecado. Deus tem aversão ao pecado. E nós temos que ter aversão ao pecado. Nós temos que ter nojo do pecado. O pecado tem que dar vontade de vomitar na gente. Quando a gente teme ao Senhor, é assim que a gente age perante o pecado. É assim que a gente age quando a gente começa a perceber que estamos desviando da nossa aliança com Deus. Quando a gente está se desviando do caminho do Senhor. Quando a gente pode fazer o certo, mas a gente está indo fazer o errado. A gente pensa, o Senhor vai odiar isso que eu estou fazendo. O Senhor tem aversão a isso que eu estou fazendo. Eu não vou fazer isso porque eu amo o Senhor. Eu temo ao Senhor. Temor do Senhor não é medo de Deus. É amar tudo que Deus ama e odiar tudo que Deus odeia. Provérbios 16:6 diz: com amor leal e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Cristo, com amor leal e fidelidade, faz expiação pelo pecado. Agora, com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Como que a gente evita o mal? Com o temor do Senhor. E temer ao Senhor e abominar o pecado, ter aversão ao pecado, é mesmo se for preciso, arrancar um braço, como Jesus disse. Se teu braço te faz pecar, arranque fora. Se teu olho te faz pecar, arranque fora. Jesus está sendo literal com isso? Não. Mas o que ele quer dizer? Se algo te faz pecar, abandone isso. Saia dessa internet, saia desse Instagram. Cancela a internet de casa, para de ver pornografia. Abandona o pecado. Seu trabalho te faz pecar, procura outro, ora, pede o Senhor por outro. Quando vivemos a vida com temor do Senhor, nós vivemos uma vida de adoração. Uma vida de adoração é uma vida de temor ao Senhor. Nós precisamos temer o Senhor. Nós precisamos abandonar o pecado. Nós precisamos ter aversão ao pecado. Só assim nós nos manteremos firmes com o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como diz o provérbio. Ele é o princípio da sabedoria por isso. Porque a gente vai amar tudo que Deus ama. E tudo que Deus ama é bom, agradável e perfeito. A vontade dele é infinitamente maior do que a nossa. O que mais é preciso para manter a aliança com Deus? Circuncidar o nosso coração. Versículo 14 a 16. 14 ao 16. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor afeiçoou aos seus antepassados e os amou.
E a vocês, descendentes deles, escolheu dentre todas as nações, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser obstinados. O que é circuncidar o coração? É remover a dureza e a rebeldia que há em nós. Remover a dureza e a rebeldia que há em nós. Jeremias 4 diz: circuncidem-se para o Senhor, removam o prepúcio do seu coração, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagar. Precisamos circuncidar o nosso coração, porque circuncidando o nosso coração, a gente vai estar removendo a nossa dureza. Por que a gente não confessa o pecado do outro? Porque o nosso coração é duro. Por que a gente não se achega ao Senhor quando a gente comete o pecado? Porque o nosso coração é duro. Porque as pessoas abandonam o Senhor. Porque as pessoas rejeitam o Senhor e não querem saber do Evangelho. Porque o coração das pessoas são duros ao Senhor. Elas precisam que o coração delas seja circuncidado. Mas quem que opera isso? Quem que faz essa cirurgia? Colossenses 2:11. Por ele, vocês também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Precisamos deixar que Cristo produza isso em nós. Cristo produz isso em nós, segundo a palavra, quando a gente nasce de novo. Se nosso coração ainda é duro, talvez a gente não tenha nascido de novo. Sonde o seu coração. E por último, nós precisamos dar glórias somente a Deus. Pois o Senhor, versículo 17, Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende o direito do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam ao Senhor, o seu Deus, e sirvam a Ele. Apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente em nome dEle. Seja Ele o motivo do louvor de vocês, pois Ele é o Deus de vocês, que em seu favor fez aquelas grandes e temíveis maravilhas, que vocês viram com os próprios olhos. Os seus antepassados que desceram para o Egito eram 70 ao todo. Mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Versículo 21 novamente. Seja Ele o motivo do louvor de vocês. Devemos dar glória somente ao nosso Deus. Abandonar as idolatrias do nosso coração. Abandonar as idolatrias que a gente cria. Abandonar a nossa necessidade de querer ser melhor que os outros, a nossa necessidade de querer ter muita riqueza, muita coisa, enquanto nossos irmãos ao lado muitas vezes estão precisando de você, você está tão preocupado com tanta coisa, com tanta correria, com tanto trabalho, você está idolatrando as coisas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Cuidem dos seus. Cuidem das pessoas, cuidem do próximo, cuidem das pessoas que estão perdidas no mundo. Um dia a gente esteve, um dia a gente foi estrangeiro, um dia a gente foi perdido também. E não se encontrou alguém que cuidasse de nós, até que um dia apareceu um abençoado e falou do amor de Deus para a gente. Dar glória somente a Deus. Agora vamos para atitudes práticas, para a gente poder encerrar. O que você pode fazer hoje para levar essa palavra no seu coração, começar a temer o Senhor, renovar as alianças com o Senhor,
pedir perdão pelos seus pecados, confessar os seus pecados. Hoje você pode pedir a Deus para sondar o seu coração e ver se é necessário mudar algo em sua vida. Quando eu digo vida, não é só vida de igreja, é vida mesmo. É tudo. Hoje você pode parar de seguir pessoas que te levam à idolatria. Quantas e quantas vezes a gente está aí na internet, vendo a vida dos outros, e desejando a vida dos outros mais do que a Cristo. Desejando o sucesso dos outros mais do que a Cristo. Hoje você pode confessar seu vício e buscar ajuda para largá-lo. Pornografia, rede social, luxúria, avareza. Qual que é seu vício? Hoje você pode confessar esse pecado. Hoje, não amanhã, hoje. Manda mensagem para alguém, liga, ora, pede orientação para Deus hoje. Você pode pedir perdão a quem você tem ofendido. Hoje, você pode mandar aquela mensagem que você tem negado mandar há muito tempo. Encontrar algum irmão, alguém, e pedir perdão pelo que você tem feito. Por você ter magoado alguém. É dia de se reconciliar com quem você abandonou. Quais são as pessoas que você abandonou? Porque você não gostava daquela pessoa? Porque ela fez algo que você não gostou? Porque ela te ofendeu, você abandonou. Reconcilie-se com quem você abandonou. É dia de procurar um emprego novo, se o seu te faz pecar. Ou buscar estratégias. Isso aqui é muito importante, porque a gente tem a nossa vida de igreja, esquece um pouco da nossa vida lá fora, a gente esquece ser cristão. Então, seu patrão manda você sonegar um imposto, você fazer uma coisinha ali, outra coisinha aqui, que você sabe que está errado. Mas é meu emprego, né? Tipo assim, não tem nada a ver com a minha fé. Claro que tem, é tua vida. Você é cristão, você carrega o nome de Jesus. Cuidado. Hoje é dia de restaurar a aliança com o Senhor. Voltar a ler e meditar na palavra. É dia de se programar. Falar, Deus, não, amanhã eu vou começar hoje, vou buscar melhorar isso. Deus está nos chamando para uma reconciliação. Você está disposto a talhar algumas pedras para restaurar sua aliança com Deus e, através do sangue de Jesus, abandonar o pecado? Fica a pergunta para vocês. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é santo, justo e perfeito. Obrigado por ter ministrado isso primeiro no meu coração, Senhor. E ter me feito enxergar muitas falhas que eu tenho cometido, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa idolatria. Perdoa, Deus, os nossos vícios. Ajude-nos a encontrar pessoas que possam caminhar com a gente. Ajude-nos a encontrar pessoas que possam nos discipular. Pessoas que possam caminhar com a gente para que nós possamos abandonar o pecado. Senhor, ajuda-nos a entender que teu sangue é suficiente e que Cristo é mais que suficiente na nossa vida. Nós não precisamos de mais nada, Senhor. Tudo nesse mundo, Senhor, não serve para nada se não tiver o Senhor. Não serve para nada se não tiver Cristo, Deus. Ajude-nos a entender e cravar isso em nosso coração. Ajude-nos a amar o Senhor acima de todas as coisas, Pai. A temer ao Senhor de todo o nosso coração. Que nós possamos odiar o pecado, ter aversão ao pecado, Senhor. Que nós possamos vomitar diante do pecado, Pai. E abandoná-lo, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a ter esse ódio pelo que o Senhor odeia. E a amar aquilo que o Senhor ama, Senhor. Faz-nos mais parecidos com o caráter de Cristo. Espírito Santo nos ajuda nessa caminhada, Pai. Nos ajuda mesmo, Senhor. Nos mostra, Deus, aonde que a gente tem errado. Aonde nós temos falhado. Aonde nós temos quebrado a aliança com o Senhor.
E que o sangue de Jesus venha restaurar todas as coisas. Nos lave, nos purifique de todo pecado, Senhor. Que o sangue de Jesus possa, Senhor, realmente, Deus, como Ele é, adentrar no nosso coração, circuncidar o nosso coração, nos fazer nascer de novo da água e nascer de novo do Espírito, para que sejamos pessoas espirituais, que sabem ouvir a sua voz, discernir a sua voz, sabem caminhar, sabem ir pelo caminho estreito, difícil, uma caminhada longa, mas uma caminhada que vai nos fazer encontrar-se com o Mestre, uma caminhada que vai nos fazer encontrar-se pessoalmente com aquele que hoje convive dentro do nosso coração, uma caminhada para um lugar, Senhor, que manda leite e mel, um lugar novo e renovado, um local restaurado, onde não haverá mais morte, tristeza nem dor, onde o suor, não precisamos mais suar no nosso trabalho, pois o Senhor proverá todas as coisas, onde nós possamos novamente guardar e cultivar tudo aquilo que o Senhor entregar em nossas mãos, assim como era no jardim, onde o Senhor possa nos encontrar todos os dias como o Senhor se encontrava com Adão e Eva, e nos chamar para um momento de comunhão, para o nosso primeiro chamado, que é estar diante do Senhor, aprendendo constantemente com aquele que é eterno, eternamente aprendendo a glorificar e amar o Senhor, e aprendendo e olhando para Ele, como Ele é maravilhoso, e olhar de novo, como Ele é ainda mais maravilhoso, e olhar novamente, como Ele ainda é mais maravilhoso. Clamar, Santo, Santo, Santo. Que hoje o Senhor possa mudar a nossa mente. Que o arrependimento possa ser essa mudança de mentalidade feita pelo poder do Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus. Amém.